Olá, minha gente. Então, estamos de volta aí com mais um vídeo nosso aí. Hoje nós vamos pontuar alguns principais aspectos relacionados ao trabalho da criança e do adolescente, ok? Vamos ver o que nós temos para pontuar sobre essa temática, trabalho da criança e do adolescente, que a CLT ainda chama de trabalho do menor. Bom, espero que o som esteja bom agora, né? O som tá bom? Minha gente, sobre o trabalho da criança e do adolescente, nós vamos encontrar essa disposição, nós vamos encontrar a Constituição Federal, que vai tratar em diversos dispositivos, no artigo 7º, inciso 30, inciso 33, inciso 39, artigo 203, artigo 227, CLT tem um capítulo inteiro sobre o trabalho, que ela chama ainda de trabalho do menor, mas que hoje a terminologia correta é criança e adolescente. Tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. E temos também algumas convenções internacionais falando sobre essa temática. Bom, por que se fala do trabalho do menor? Por que tem um capítulo inteiro na CLT? Por que uma Constituição Federal, uma Carta Magna, precisou destinar alguns tópicos de proteção à criança e o adolescente, ou seja, o jovem, o menor? Bom, primeiro vamos definir o que é menor para a gente. Para o direito do trabalho, considera-se menor o trabalhador abaixo de 18 anos. E vamos lembrar que o Código Civil, a lei civil, a maioridade se atingia com 21 anos, né? Quando na CLT já era para efeitos de trabalho a partir dos 18 anos. Mas essa proteção de trabalhadores abaixo de 18 anos, ela tem um sentido histórico. E esse sentido histórico, ele vai remontar tempos da década do século XVII, do século XVIII, do século XIX, nos quais era comum na Europa, sobretudo, onde surgiu o trabalho mais urbano, né, com a Revolução Industrial, crianças de 6 anos, de 7 anos e de 8 anos trabalharem. Isso era muito comum, como ainda é no Brasil, a gente ainda vê. Com todo esse arcabouço protetivo, a gente ainda vai encontrar, se vocês jogarem no Google aí, que vocês vão encontrar crianças quebrando pedra, crianças carregando carvão, crianças carregando água, tijolo, varrendo, trabalhando em fábrica, sobretudo no interior, sobretudo no Nordeste, sobretudo no sertão brasileiro. A gente não acha tanto no Sudeste, mas vocês vão me dizer assim, claro que tem. Todo sinal tem uma criança vendendo doce, é verdade. E isso aí é um grande conflito, porque às vezes as crianças estão vendendo doce ali e não estão vendendo para ela, não. Elas estão vendendo a pedido dos pais. Elas estão vendendo porque tem alguém atrás delas, né? Um pequeno dono do negócio que, na verdade, põe crianças para vender, porque é mais fácil, a gente se sensibiliza mais, sem dúvida nenhuma. Eu, às vezes, já saio de casa, boto algumas notas de R$2, moedas de 1 no carro, dependendo do meu percurso, eu chego no final do percurso e não tenho mais nada, porque não é só criança. Na atual conjuntura, nós estamos achando pessoas, nós estamos vendo, constatando pessoas de todas as idades, de aparências as mais diversas, no sinal, tentando sobreviver, né? Mas a proteção, ela tem origem na história, num passado não tão longínquo, em que as crianças eram obrigadas a trabalhar. No período da Revolução Industrial, as crianças de 6 anos, de 7 anos, elas trabalhavam, inclusive, embaixo dos maquinários para catar, para tirar os resíduos de algodão, porque num tamanho, num porte pequeno, elas conseguiam entrar embaixo da máquina e trazer os resíduos do algodão das fábricas, das máquinas em fábricas têxteis. Tem um filme, inclusive, se não me engano, é o DEANS, D-E-A-N-S, é um filme muito interessante que vai falar exatamente de um dos pontos aí da luta dos trabalhadores por conquista de direitos contra a exploração
notadamente a exploração infantil, e nesse filme vai aparecer a morte de uma criança nessas condições, que começa a trabalhar 4, 5 horas da manhã, com sono e fome, e ela entra numa máquina dessa no movimento, quando ela vai para trás para fazer o retorno, a criança entra, mas ela está com sono e ela é engolida pela máquina. É uma cena muito triste, mas verdadeira. Bom, e aí nós vamos encontrar, agora vamos chegar no Brasil para falar dos aspectos importantes dessa proteção ao menor. Claro, porque a gente tem uma filosofia aí de que a criança, tanto que tem várias políticas públicas no sentido de botar a criança para a escola, de botar o adolescente para a escola, né, para que a gente tenha uma educação, que a gente tenha um país com menos analfabeto possível, né? E aí o ECA vai estabelecer isso, é um documento muito importante, esse ECA, que é a Lei 8.069, e que no artigo 2º vai dizer: se considera criança a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Portanto, a CLT ela vai fazer esse marco. A Constituição Federal de 1988, ela proíbe qualquer trabalho abaixo de 14 anos. E entre 14 e acima de 14, entre 14 e 16, só pode trabalhar na condição de menor aprendiz. Então vamos lá, vamos resumir isso aqui. O que diz a Constituição Federal? É proibido qualquer trabalho para menores de 16 anos, ok? Para menores de 16 anos é proibido qualquer trabalho, salvo, aí a gente precisa entender que é muito simples, mas é uma redação que pode levar a alguma confusão, salvo na condição de aprendiz, que nós vamos falar desse contrato especial, que é um contrato de aprendizagem. Então, de concreto, abaixo de 14 anos, nenhum tipo de trabalho. Bom, existe, e eu conheço algumas pessoas, isso aí é uma provocação que eu já antecipo para vocês, existem algumas culturas ou alguns entendimentos, alguns desenvolvimentos filosóficos que dizem assim: mas é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua. É melhor a criança estar trabalhando do que estar roubando. Pois é, o ideal não é nem uma coisa nem outra. O ideal não é nem uma coisa nem outra. É que essa criança esteja na escola e que esteja protegida pela família, preferencialmente, ou recolhida em uma casa, uma instituição de apoio a crianças carentes, né? Abandonadas, carentes, não sei nem mais como é que chama hoje a terminologia, que muda muito. Então, essa criança e adolescente, que a CLT vai tratar de menor, chama de menor, para nós, o que interessa para essa aula de hoje, para esse vídeo, para a gente fazer a nossa amarração, sobre como o direito do trabalho vai se comportar em relação a essas idades, na perspectiva de proteção aos direitos e na perspectiva de proteção, na perspectiva dos contratos. Primeiro, que abaixo de 14 anos não pode trabalhar. Ah, mas eu conheço várias pessoas que trabalham, que inclusive trabalham na loja do tio, que trabalha junto com a babá na casa de uma família, que é isso, que é aquilo. Todo mundo conhece, sobretudo mais no interior do país, como eu dizia, é muito comum. E a grande pergunta: essa criança vai ficar desprotegida? Vamos lembrar da nossa aula sobre contrato de trabalho, onde tem os requisitos de validade do contrato de trabalho. Dentro desses requisitos do contrato de validade, nós vamos destacar o agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida em lei, e agente capaz. O menor de 14 anos, ou seja, a criança, o adolescente, aí vamos usar a palavra menor, que é a palavra da CLT, não
tem capacidade civil plena para contratar. Então, o contrato ele é nulo, porque há todo um arcabouço, toda uma filosofia de proteção a esse contrato. Ah, tá, mas e se ele trabalhar, o que é feito? Bom, aí é diferente. Diferentemente daquele trabalho proibido que a gente se referiu, diferentemente dele não fazer um concurso e ele está trabalhando de contrato, quer dizer, forma prevista em lei, no caso do menor, há toda uma proteção. Ele vai ter todos os direitos como se ele estivesse trabalhando, porque a legislação tem que proteger o menor, embora o contrato dele seja nulo. E aí a jurisprudência vai dizer, bom, é nulo, mas assina a carteira ou não assina a carteira, embora pague tudo em forma de indenização, certo? Bom, então ele pode trabalhar a partir de 14 anos. Só que de 14 a 16 ele vai poder trabalhar na condição de aprendiz. E que condição de aprendiz é essa? É a Lei 10.097 de 2000, que foi para a CLT alterar os artigos 428 e 433. E qual é a idade do aprendiz? Entre 14 e 24 anos. Era 14 a 18, depois essa lei sofreu uma transformação e esse é considerado menor aprendiz o trabalhador entre 14 e 24 anos. Bom, significa dizer que de 14 a 16 pode trabalhar, mas somente com esse contrato de aprendizagem. E como é que é esse contrato de aprendizagem? É um contrato especial que tem um prazo máximo de 2 anos. Esse prazo máximo de 2 anos tem que estar vinculado a uma instituição de ensino. Ele pode estar num curso de graduação ou num curso técnico de aperfeiçoamento, qualquer que seja. E o aprendizado dele, prático, tem que ter um vínculo aí com esse ensino, com esse curso que ele está fazendo. Por exemplo, se ele está cursando engenharia aos 17, 18 anos, 19, não importa, e ele pode trabalhar numa construtora, ele pode trabalhar num escritório de arquitetura, engenharia, arquitetura, né? Se ele está fazendo um curso no IFE, por exemplo, de gastronomia, e ele tem 17 anos, já está fazendo um curso de gastronomia, porque ele gosta, não importa o motivo, nada impede que ele vá trabalhar no restaurante durante o dia, que ele vá trabalhar no buffet durante o dia, né? Nós vamos ver, eu estou falando a expressão durante o dia, por motivos que eu vou dizer agora há pouco. Então, é um contrato de 2 anos, tem que ter uma vinculação com uma instituição de ensino, ele tem que estar frequentando a escola, a universidade, ao curso, sob pena de justa causa. Esse contrato dele não é um contrato de estágio, vamos lembrar que contrato de estágio não é contrato de emprego. Já o menor o contrato de aprendizagem é um contrato de emprego, portanto com salário piso da categoria, o salário mínimo, férias, 13º, fundo de garantia, deveres e direitos, tanto para o empregado quanto para o empregador, os mesmos deveres, os mesmos direitos. E outra coisa, se ele não estiver frequentando o curso, ele vai ser automaticamente, ele pode ser mandado embora. E sobre isso, minha gente, tem lá 10 videoaulas no nosso canal do YouTube aí, falando sobre o que os empregados fazem, as condutas que é motivo para o empregador dispensar por justa causa. Dentre elas, deve ser um dos últimos vídeos, porque eu primeiro comecei pela CLT, e um dos últimos vídeos a gente vai falar do menor aprendiz, quando ele não tem frequência no curso. Bom, e aí, o que é proibido ao menor? Trabalho noturno, considera-se noturno para o trabalhador urbano de 22 às 5 da manhã, para o trabalhador rural na pecuária de 20 às 4 e para o trabalhador rural na agricultura de 21 às 5.
Então, esse é proibido para o menor, em tese. Trabalho insalubre também. O que é trabalho insalubre? Naquelas condições em que são prejudiciais à saúde. Extremo calor, extremo frio, pó de pedra, enfim, sol excessivo, ambiente hospitalar. Trabalho perigoso, artigo 405 também, o que utiliza explosivos, inflamáveis, energia elétrica. Trabalho penoso, está previsto na Constituição Federal, mas a gente não tem essa regulamentação, mas em princípio são aqueles que trazem assim um desgaste, que seja mais dificultoso para o empregado. Bom, aí também tem os serviços prejudiciais. Isso aqui, minha gente, serviços prejudiciais à formação, à moral do menor de 18 anos. Aqui a gente já está falando abaixo de 18 anos, entre 14 e 18. Aqui, aparentemente, tem um conflito, né? Tem algo que não está batendo, porque se é proibido, por que tem crianças em novela, crianças em circo, crianças em teatros, né? Serviços prejudiciais são normalmente aqueles em teatro, circo, venda de bebida alcoólica, horário não permitido, e está previsto no artigos 403, 405 e nos seus diversos parágrafos, né? Lá no artigo 406, ele vai nos explicar que essas atividades que sejam prejudiciais à formação e à moral do menor, repito que eu estou usando uma expressão da CLT menor, quando a gente tem uma expressão mais atual chamada criança e adolescente, né? Mas eu estou falando menor abaixo de 18 anos. Ele vai dizer que o juiz da infância e da juventude, ele pode autorizar as participações e o trabalho. Gente, a profissão de modelo, ela não começa aos 18 anos, nós sabemos disso. Ela começa aos 12, aos 10, aos 11, dependendo do porte da criança, né? E aí teve eu assisti essa série chamada, como é que era o nome? Não vou lembrar o nome, mas que era uma moça chamada Camila, Verdades Secretas. E que pela primeira vez eu ouvi falar do tal do Book Rosa. Quer dizer, um trabalho de menores ali, né, para festas e locais, mas que tem todo por trás dessa agência de modelo, por trás toda uma atividade de prostituição, de programas de acompanhantes, né? Nessa coisa. Então, ali, mas o juiz da infância e da juventude, tese, autoriza o desfile, né? E, não, em tese, é velado de que essas moças fazem programa. E tem, inclusive, depoimentos de algumas, depois eu ouvi, falando o seguinte: bom, quando a gente vai, às vezes vai fazer uma festa ou um desfile, a gente ganha, sei lá, R$200 para ficar a noite inteira em pé, recebendo os convidados e ali fazendo figuração, e num programa se ganha às vezes R$1.000. A profissão está dando dinheiro. Muito bem. De quem é a responsabilidade pela essa formação e por atividades, essas proibidas ou essas que sejam prejudiciais a esse empregado? A responsabilidade, minha gente, é dos pais, das mães e dos tutores. Artigo 424. Quando a mãe, o pai ou o tutor perceber que isso está sendo nocivo à formação moral, ou que está prejudicando ele de estudar, que não consegue, que o trabalho é muito pesado, inclusive no contrato de aprendizagem, que ele vai trabalhar 8 horas normal. É um contrato de emprego normal, com 8 horas inclusive, né? Com essas proibições aqui, obviamente. Então, tanto os pais quanto as autoridades, né, juiz da infância, da juventude, quanto empregadores do menor, artigo 427, 406, são responsáveis por zelar pela condição, pela saúde, pela integridade física, emocional, moral
e o estudo desse menor abaixo de 18 anos que esteja trabalhando, tá? Com relação à capacidade do menor, qual é a capacidade do menor? Bom, ele tem capacidade relativa, né? Tanto que a procuração, quando nós vamos defender um menor de 18 anos, a procuração dele tem que estar assinada junto com os pais. E se ele for menor de 16 anos, ele é menor impúbere, que tecnicamente o instrumento procuratório deveria ser por instrumento público, ou seja, feito em cartório. Mas a Justiça do Trabalho, ela, pelo princípio da informalidade, pelo princípio da oralidade, do ius postulandi, ela até admite que essa procuração seja assinada pelo menor com a assinatura do pai, ainda que abaixo de 16 anos, porque ele é menor impúbere. De 16 a 18 é considerado púbere, então essa procuração pode ser assinada pelos pais e por ele, conjuntamente. Esse é o correto, esse é o certo, tá? A capacidade dele, na perspectiva do contrato de emprego, vamos supor que ele esteja fora da condição de aprendiz, tem 17 anos, não é um contrato de aprendizagem, portanto, ele pode trabalhar fora de qualquer situação, pode trabalhar desde que, observando essa lista aqui de trabalhos proibidos, e ele vai trabalhar no comércio, por exemplo, trabalhar no comércio. Ele pode firmar o recibo de salário, certo? Ele pode firmar o recibo de salário. Mas ele não pode assinar sozinho o termo de rescisão de contrato de emprego dele. O termo de rescisão de contrato de emprego só tem validade, isso é um requisito de validade do ato jurídico, se o responsável, o pai, assinar juntamente com ele, né? Já o recibo salarial, não. Ele pode assinar sozinho. Eu atendi uma vez, eu tive um caso assim, acho que um dos poucos casos muito peculiar, que já tem uns 20 anos, era de uma moça, ela tinha 17 anos, ela estava grávida, foi mandada embora grávida, foi dispensada grávida, e ela me procurou, porque ela foi dispensada grávida, não tinha nem recebido nada, e o empregador alegou, não vou te pagar porque você é menor, e você não tinha nem carteira assinada, quer dizer, total irregularidade. E aí ela chega no escritório e fala, ok, ela tem 17 anos, vamos fazer sua ação, vou pedir vínculo de emprego, sua reintegração, porque além de você não ter carteira assinada, você está grávida, você tem o direito de voltar para trabalhar ou ter esses valores todos em forma de indenização, né? Porque a gestante é isso. O pedido principal é a reintegração dela no trabalho, na impossibilidade que seja convertido em indenização, ou seja, salários de todo o período, como se trabalhando tivesse, com férias, 13º, etc. E tal. Acontece que essa moça, ela veio fugida, entre aspas, né? Mas no interior ainda tem isso. Ela engravidou lá no interior, no sertão lá da Paraíba, acho, e ela veio com o namorado. O namorado parece que já tinha um emprego aqui na região, na construção civil, e ela veio com ele, ela estava grávida. Simplesmente ela veio fugida de casa. Eu acho até, não me lembro se foi o caso dela, que os pais, assim, já que você está grávida, você aqui não mora mais. Em pleno século XX a gente ainda tem isso, século XXI, né? A gente ainda tem isso. E ela veio para cá. Então, ela queria entrar com a ação na justiça, mas ela tinha que os pais assinarem a procuração junto. Né? Porque no processo, na petição inicial, a gente tem que botar fulano de tal, com 17 anos, menor, púbere, neste ato, assistido pelo seu pai, pela sua mãe, etc e tal, fulano de tal, tem que botar todos os documentos dos pais, tem que ser dessa forma a petição, né? E aí eu não conseguia fazer, porque eu falei, não, meus pais estão lá no interior, bom, ok, você é casada, quando casa já se emancipa, eu não sou casada. Não sou casada, não tenho união estável. Uma situação totalmente irregular. Falei, bom, tem uma saída. Claro, a gente entra com a ação,
conta essa história, diz que ela não tem representantes aqui e não faz sentido nenhum os pais, né, virem, porque tem que ir à audiência, tem que estar junto na audiência, assistindo-o. E aí eu pedi que fosse o Ministério Público do Trabalho, na condição de representante, de assistente do menor, né, que fizesse essa assistência ao menor. Então tem jeito para tudo. Bom, então com relação ao menor, a gente também tem agora aí essa MP 1045, só para finalizar e não ficar muito longo, que vai tratar não do menor de 18 anos, mas vai trazer algumas que eu digo assim, pacote de maldades, veio trazendo o tal do REQIP, que é o Regime Especial de Trabalho Incentivado e Qualificação para Primeiro Emprego, previsto nos artigos 43, com menos direitos para esse trabalhador, tá? E que vai valer aí para jovens entre 18 e 29 anos, tá? E esse REQIP aqui, ele vai poder receber R$550 por mês. Olha aí, gente, reduzindo bastante o ganho. Ele vai ter direito a uma carga horária de 22 horas, com um salário de R$550. Ele não tem direito às férias, não tem direito a 13º, não tem direito a fundo de garantia, que é aí um incentivo. Tem também para trabalhadores também de idade para o primeiro emprego, o chamado Priori, que é primeira oportunidade. Aliás, desculpa, esse aqui que a gente chama de primeiro emprego, que é primeira oportunidade de reinserção no emprego. Está previsto no artigo 24 da medida provisória 1045, tá? E, na verdade, ela ressuscita aquela antiga lá, 905 de 2019. Ela fere a isonomia constitucional porque ela vai trazer para esse trabalhador de primeiro emprego ou pessoas acima de 55 anos direitos um pouco menores, tá? Ele vai ter direito a salário, mas isso só vai se aplicar até salário até dois salários, R$2.200. Quando o fundo de garantia dele pode ser 2% ou 4% e não 8%, e quando ele é dispensado, a multa dos 40% não é 40%, é 20% sobre esse fundo de garantia. Então aqui é o famoso Priori, que foi inserido agora, vai passar pela Câmara, vai passar pelo Senado ainda, e depois para o presidente da República. Eu chamo nos meus vídeos, no Instagram, BRM Curso Jurídico, e depois os vídeos mais longos aqui no canal do YouTube para vocês, eu chamo de jabuti. Tem 3 jabutis ou jaburus dentro dessa medida provisória 1045, que ela teve por objetivo, minha gente, apenas restabelecer a suspensão do contrato de emprego, porque a gente ainda está na pandemia, a gente ainda tem aí, com essa delta aí, essa variante delta, a gente ainda tem um problema aí de alguns locais com restrição, né, ou não abriu totalmente. E enquanto não tem vacinação para todo mundo, a gente ainda tem muita restrição. Então, alguns tipos de atividade, como por exemplo as atividades de entretenimento, teatro, shows, cinemas, ainda não estão totalmente funcionando. Então, há trabalhadores que ainda têm situações, há empresas que ainda precisam suspender o contrato de trabalho ainda. Então, essa medida provisória 1045, ela veio para isso. Só que veio um monte de enxerto dentro dela. E uma delas é o Priori, o REQIP, outra questão também do acesso à justiça, que foi objeto de uma palestra que eu fiz, que eu vou jogar aqui no canal do YouTube. Então, minha gente, o negócio é complicado. E aqui, embora não atinja o objeto principal do nosso tema de hoje, que é menor de 18 anos, mas vai falar dos jovens de 18 anos a 29, vai falar do primeiro emprego e vai falar dessa condição de trabalho, que é o Priori, que é Programa de Primeira Oportunidade, e vai falar desse REQIP, que é uma criação de um regime especial de trabalho sem direito nenhum. REQIP e Priori são jabutis
dentro da medida provisória 1045. Veja os nossos vídeos, inclusive tem vídeo sobre a MP 936, sobre a 927, sobre a antiga 905, né, que era, chamo de reforma da reforma, que é o que está sendo restabelecido aqui agora. Ok, minha gente, olha, não deixem, por favor, não deixem de curtir o nosso canal, de curtir os nossos vídeos, de compartilhar, porque a gente faz com bastante gosto aí para que isso atinja outras pessoas, serve para a prova da OAB, serve para alguém fazer uma pequena revisão. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir nosso canal, porque é tudo muito gratuito e a gente faz com o nosso tempo, com o nosso estudo, com muito boa vontade. Ok, minha gente? Até a próxima!